Então nós vamos falar hoje sobre as armadilhas da mente. A nossa mente gosta de criar armadilhas. O que são armadilhas? São ciladas, são laços que a gente pode cair, né? E a nossa mente, ela é perita. Satanás, ele trabalha, o diabo trabalha muito para derrubar e trabalhar contra nós, né? Tem valores de pessoas, Satanás usa pessoas, usa vidas, mas muitas vezes nós mesmos nos sabotamos por causa da nossa mentalidade. A mente do ser humano, ela é a favor do ser humano, ou ela é um adversário. E nós vamos falar um pouco sobre isso, mas vamos usar a Bíblia, porque não há muito sentido de eu falar aqui sobre mente, sobre coisas, se não usar exemplos bíblicos para trazer essa revelação. Então eu quero falar sobre 4 armadilhas, precisamente, que a nossa mente constrói, que a nossa mente edifica e trabalha contra nós. Então a primeira armadilha que a sua mente constrói, porque a sua mente nem sempre trabalha ao seu favor, viu? É muito importante você entender isso. A Bíblia fala sobre isso, tá? A Bíblia é muito precisa em trabalhar essa questão mental. Eu já preguei aqui, tem várias lives que estão no meu Instagram, que está aqui mesmo no Facebook, no meu canal do YouTube. Tem muitas lives que eu já preguei, já falei sobre a questão da mente escrava, mente aprisionada, correntes na mente, um monte de coisa nesse aspecto. Então a mente está muito precisa na Bíblia, porque mente é mentalidade, é a sua faculdade de cognição, de pensamentos, de ideias, de cultura, de hábitos. Eu estava dizendo para as pessoas, e quero falar isso para você aqui, nesta noite, que a sua mente, ela é que formata todo o seu comportamento. Porque tudo acontece no campo da mente. Primeiramente, mente e depois ação. Tudo. Adão e Eva foram derrubados lá no Éden por causa de sua mente. Então vamos entender isso, vamos compreender isso. Amém? E eu estou aqui trazendo uma palavra para você, que eu tenho certeza que vai abrir o seu entendimento para você receber essa palavra. Então tudo acontece no campo da nossa mente. É a nossa mente que te traz a capacidade de entender as coisas ou não, de produzir ou não. A nossa alma, ela é composta por algumas faculdades. E uma das faculdades da nossa alma se chama intelecto. Intelecto tem a ver com a mente. É a mente, a capacidade cognitiva de entender, de compreender, de agir. Então tudo acontece na sua mente. A sua mente cria fantasias, ela cria ideias, ela cria conformismo, ela cria várias coisas que muitas vezes nós vivemos e não entendemos porquê, mas estamos vivendo o campo da mente. Na verdade, é a nossa mente que está ditando as regras para nós. E a gente só está vivendo, só está levando. Então, eu estou sendo aqui canal de Deus para te mostrar como é que funciona a tua mente, né? Eu sempre falo que existe um modelo funcional em nossa vida. Nós, eu, você, nós trabalhamos com um modelo funcional que funciona em 3 aspectos. O primeiro deles é mente, onde forma-se pensamento. Então, tudo o que acontece na sua vida, primeiramente acontece no campo do pensamento. Pensamento, depois vai para o campo da emoção, gera sentimento, e depois vai para o campo da ação, que gera comportamento. Então você pensa, você sente e você age. Olha como são as coisas. Então o que você faz, o que você fez hoje, o que você deixou de fazer hoje, o que você fez ontem, ano passado, há 10 anos atrás, tudo foi resultado da sua mente, que gerou sentimentos e depois comportamento, atitudes, ação. Então tudo acontece no campo da sua mente. A sua mente é responsável
por muito sucesso que você tem, ou talvez por muito fracasso. E é por isso que Deus fala sempre com relação à mente, por isso que Paulo diz, temos a mente de Cristo, busca a mente de Cristo, pensa nas coisas lá de cima. Você vai sempre encontrar palavras dessa forma. Por quê? Constrói a gente. Por que nós precisamos da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos constrói. Ela vai construindo mentalidade, pensamentos, ideias, e daqui a pouco a gente está fluindo nisso tudo e agindo e funcionando com uma nova mente, agora a mente codificada, mente espiritual, mente do céu. Então vamos lá. Falei que vou trazer para você aqui 4 armadilhas que normalmente a nossa mente trabalha. A primeira armadilha que a sua mente arma para você chama-se conformismo. Conformismo. Vamos lá. Deus tem me levantado para pregar uma palavra de destino para a minha geração. Uma palavra que formata a mente das pessoas. Eu estou vendo hoje o evangelho muito preguiçoso, muito sem sentido, o evangelho muito passivo. Então, eu estou aqui trazendo para você e vou trabalhar direto com você nessa ideia. Então, a primeira armadilha que a sua mente constrói para você chama-se conformismo. Vamos ler em Gênesis, capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde você está para o oriente, para o norte e para o sul. Olha para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Eu farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então assim será a tua descendência. Verso 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Quero ler outro texto com você. Nós estamos falando sobre conformismo, não é isso? Conformismo. Então, quero ler um outro texto aqui, que é de Josué 13:1. Diz, era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para ser conquistada. Verso 2. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a terra de Jesur. Olha aqui para mim. Deus fala para Abrão, depois que Ló vai embora. Diz, agora é hora de você levantar, porque e percorre a terra que eu vou te dar por herança. O que é o conformismo? É quando você está vivendo um padrão, ou um padrão emocional, um padrão mental, ou um padrão espiritual, um padrão financeiro, ou um padrão familiar, que não acontece nada. Mas tem uma hora que você tem que tomar uma posição na sua vida. Até Ló estar com Abraão, Deus não falou nada com ele. Mas a partir do momento que ele se liberta de Ló, e eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas abrir só um pequeno precedente aqui. Depois que Ló se aparta, Deus fala, Abraão, agora levante-se. Levantar-se é ação contra o conformismo. Diz, levante-se agora, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, vai para o norte, vai para o sul, para o oriente, para o ocidente, percorra tudo, porque eu quero dar à tua descendência toda essa terra por herança. Mas é importante você se levantar e fazer. A Bíblia diz que Ló, que era sobrinho de Abraão, Ló em hebraico significa venda, é uma espécie de viseira, uma venda nos olhos.
mas é uma venda tipo uma espécie de véu. Isso no hebraico é o que significa ló. Então a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, que enquanto a viseira não sair, enquanto o que tapa a nossa visão espiritual, emocional, visão cognitiva, visão mental, você não irá receber a palavra de Deus que te dá direito a receber tudo aquilo que Ele tem para você. A terra que você já tem por direito. A mesma coisa aconteceu com Josué. Quando Josué já estava velho, entrado em dias, diz a Bíblia, mas ainda muitíssima terra ficou por ser conquistada. Ele não conquistou a terra dos filisteus e nem de Jesur. O que isso nos ensina? Que Deus nos dá um tempo para conquistas daquilo que Ele tem para nós. Mas muitas vezes a nossa forma de pensar, o nosso conformismo, Josué já estava velho, ele se conformou com a sua idade, diz, eu não vou mais lutar, eu não vou mais buscar, eu não vou mais crescer, então eu vou ficar por aqui mesmo, vou esperar a minha morte. Deixa para outros conquistarem. Eu quero falar para você o que é o conformismo. O conformismo é passividade, é um comportamento tendencioso que se conforma, que aceita a situação em que está, não se impõe e não se levanta. Então tem muita gente conformada, porque a mente está conformada, porque a palavra conformar, a palavra conformidade, ela, embora já existisse desde o início dos séculos, mas os romanos deram uma definição para ela. Então, do latim vem a palavra conformar, que significa formar ou dar forma ou ser da mesma forma. Em outras palavras, nós temos que tomar cuidado porque ambientes podem formatar a nossa mente, podem reduzir a nossa mente, nos levar para um nível de passividade, nos levar para um nível de conformismo e aceitarmos a nossa condição e não trabalharmos e não lutarmos por aquilo que Deus tem para nós. Eu vejo muitas pessoas que estão conformadas com o tipo de vida que levam. Elas estão conformadas com seu tipo de casamento, muitas vezes muito medíocre, cheio de problemas, não rompeu no casamento, tem um relacionamento muito conturbado, não conversam, não há diálogo com os cônjuges entre si, entre os filhos, tem uma vida financeira, familiar muito ruim, mas estão conformados com aquilo. As pessoas se conformam com a sua vida financeira que tem. Se deu para comprar o ovo, hoje está tudo bem. Se deu para comprar o pãozinho, está tudo certo. Então nós vamos olhar aqui para um Deus, Deus chegando para Abraão e diz, levante-se, amigo, percorra a terra. Saia desse padrão de passividade, de conformidade com o que você está vivendo e vá para o que eu tenho para você. Ande na terra, percorra a terra, de norte a sul, de leste a oeste, vá em todos os lugares, onde você puder, porque eu quero dar isso para a sua descendência. É como se Deus falasse assim, cara, você está muito conformado aí onde você está, mas eu quero dar muito mais para você. Eu quero que você tenha abrangência. Eu quero que você leve sua família para o bem. Eu quero que a sua descendência seja herdeira de algo que você conquistou. Mas levante-se, pense e haja. Aí Deus chega para Josué e diz, você está velho, você aceitou a velhice, você aceitou uma condição, mas ainda ficou muita coisa para você conquistar. Sabe o que eu vejo? Ele diz, a terra dos filisteus, a terra de Jesus, está tudo aí. Eu havia prometido para você, era para você conquistar, mas você se acomodou
no seu estado, no seu momento. Tem muita gente velha, e eu não estou falando de idade, entende? Porque o amigo de Josué, o Caleb, quando Caleb estava repartindo a terra, e parece que não queria dar uma parte muito importante para Caleb, Caleb tinha 85 anos, e ele diz, cara, Deus me chamou desde os meus 40 anos, e Deus me prometeu, Moisés me prometeu a terra de Hebron, o Monte Hebron, onde existem os gigantes. E talvez Josué olhou para ele e disse, cara, você já está velho, você não tem como encarar os gigantes. Ele falou, não, a mesma força que eu tinha, o mesmo vigor que eu tinha quando tinha 40 anos, eu tenho agora. Isso é mente, isso é mentalidade, entende? Tem gente que tem 17 anos, mas tem mente de 80. Tem gente que tem 80 anos de idade, mas tem mente de adolescente. Então, mentalidade é tudo. Agora, você não pode se conformar se a sua mente está vivendo a passividade dentro de um padrão de conforme. Sabe quando o apóstolo Paulo fala aos Romanos, ele diz, não vos conformeis com este século. O que ele está dizendo? Não entre na forma, não seja igual, não seja da mesma forma. Entende? É que nós estamos formatados. As pessoas estão formatadas. Nós somos formatados por padrões, padrão comportamental familiar, padrão comportamental financeiro, padrão comportamental, às vezes, religioso. Às vezes nós estamos dentro de um ministério, de uma igreja, que não passa daquelas quatro paredes. Eu não estou dizendo para você sair da sua igreja, estou dizendo que muitas vezes você precisa romper com o padrão mental. Deus tem coisas grandiosas para você, mas Deus não pode te levar no grande enquanto você se conformar com o que você tem. Entende? Tem gente que está muito satisfeito com o tipo de vida que leva, enquanto que Deus tem para ele uma vida muito melhor. Tem gente que está satisfeito com o salário mínimo, só que ele esquece que Deus é o Senhor do ouro e da prata e quer colocá-lo em abundância. Mas às vezes, a mente que temos, a mente que trazemos, ela é muito algoz, ela nos perturba, ela nos impede de crescer. Nós somos pequenos, porque a nossa mente pode nos agigantar ou pode nos diminuir, nos miniaturizar. Você já viu aquela planta chamada bonsai? O que é o bonsai? O bonsai é uma planta que o sujeito que trabalha com bonsai, o que ele fez? Ele vem com uma tesoura e ele bota, planta aquela árvore dentro de um vaso, do tamanho que ele quiser, e à medida que a árvore vai crescendo, ele vai podando e vai cortando as raízes embaixo. Tudo com uma técnica, de maneira que a árvore vai crescendo, mas ele vai podando, ele vai diminuindo as raízes, e chega um determinado momento que a árvore não cresce para cima, ela se concentra em si mesma, ela se formata naquele padrão, e ela se diminui. Às vezes você vai ver quem trabalha com bonsai, você vê uma árvore pequenininha dando frutos. Ela até que dá frutos, mas ela não pode dar mais frutos por causa da sua estrutura. Sua estrutura não cresceu. Então ela não pode produzir. E sabe o que eu vejo? Pessoas com mente de bonsai. Pessoas que são árvores poderosas, árvores grandiosas, árvores imensas, frutíferas, que poderiam produzir muito. Mas a mente de bonsai, e o próprio capiroto, o capeta veio e cortou suas raízes, foi trabalhando, foi miniaturizando a visão,
os valores, a mente, a ideia, colocou num vasinho muito pequeno e não deixou que a árvore crescesse. Isso se chama mente de bonsai, a síndrome do bonsai. E pessoas estão vivendo isso, elas são bonsai, quando deveriam ser grandes árvores, quando deveriam crescer bastante, mas elas se conformam com o seu padrão passivo, pequeno. Você está entendendo? A ficha está caindo aí? Se você tem mente de bonsai, ainda pensava como um bonsai, escreve aí, diga, eu pensava como um bonsai, mas a partir de hoje não sou mais bonsai, a partir de hoje eu sou uma árvore grande, gigante e frutífera, porque foi para isso que Deus me chamou. Então Abraão estava muito acomodado ali, centralizado em Ló, porque Ló é a venda nos olhos. Você entende? Mas quando ele se libertou, Deus disse, agora meu filho, levante-se, ande, percorra toda a região, vá para o norte, vá para o sul, vá para todos os lugares, porque toda essa terra eu vou te dar, até onde os teus olhos enxergarem. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você já fez um ato profético? Eu já fiz. E sempre faço. Você já foi na sua cidade, no seu bairro? Já foi no lugar mais alto do lugar da cidade onde você está? E olhar lá de cima, até onde sua visão ver, enxergar. Levantar suas mãos e falar, Senhor, eu tomo posse de todos esses lugares aqui. Eu vou me expandir para todos esses lugares. Eu vou crescer para todos esses lugares. Eu vou avançar para todos esses lugares. Vou fincar a bandeira de Jeová Nissi em todos esses lugares. Você já fez isso? Para muitos é loucura, mas para nós é ato profético, é ato de fé. E você tem que fazer. Então, as pessoas com mente de bonsai, elas não saem do seu pequeno vaso, estão sempre permitindo que as suas raízes sejam cortadas, que as suas folhas, suas ramas sejam podadas. Elas até que dão um pequeno fruto, mas elas não produzem mais do que aquele pequeno fruto, quando elas poderiam produzir muito, muito, muito. Mente conformada, mente que entrou e que se entregou ao conformismo. O conformismo é uma armadilha mental, viu? Se você é uma pessoa conformada, e eu vou dizer coisa para você, eu estava dizendo, o conformismo é uma armadilha mental que tem arrastado jovens e adultos para que não prosperem, para que não cresçam, para que não avancem na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, no seu ministério, na sua fé. Por quê? Porque as pessoas estão conformadas. Então saia desse senso, saia desse laço. Amém? Agora, é interessante que a psicologia não atesta, não cataloga o conformismo como uma doença. Ela não é uma doença. O conformismo não é uma doença, mas é uma característica, um comportamento doentio. E que as pessoas que se conformam, elas se tornam doentias, porque o conformismo acaba formando uma personalidade na pessoa, uma personalidade que não constrói nada, que não avança para nada, que fica num pequeno mundo e não sai de lá, onde as coisas não funcionam. Sabe qual é a função do conformismo? A função dele é soterrar as habilidades que Deus nos deu. Você tem habilidades e dons tremendos, e você nem sabe que tem. Mas o conformismo soterra essas habilidades, anula e bloqueia as nossas competências. Então se liberte do conformismo. O que é soterrar? Já viu aquele prédio que é demolido e quando vem abaixo todo aquele escombro
e quem estiver embaixo vai ficar soterrado. É isso que o conformismo faz. O conformismo soterra habilidades das pessoas, soterra dons, soterra talentos. O conformismo, ele bloqueia, ele anula as nossas competências. Você tem muitas competências, mas se não se libertar do conformismo, a sua vida não anda, seu ministério não cresce, sua visão não amplia, sua conta bancária não aumenta. Coitadismo é outra armadilha mental. Tem gente que chama de vitimismo, podemos colocar também. Coitadismo, vitimismo. Quero ler aqui um texto da Bíblia. 1 Samuel 15:30. Então disse Saul: pequei contra Deus. Honra-me, falando para Samuel. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que eu adore ao teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Pula para o verso 35, diz: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Samuel tinha pena de Saul. Mas o Senhor havia se arrependido de haver constituído Saul a rei. E o capítulo 16, verso 1. O Senhor volta-se para Samuel e diz: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Agora enche um chifre de azeite. Vem, eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Coitadismo, vitimismo. Nós temos aqui um sujeito chamado Saul, primeiro rei de Israel, mas que viveu uma vida completamente errada o tempo todo, indo na contramão de Deus. E quando viu que tinha perdido o reino, tinha perdido a bênção de Deus, não tinha mais o respeito dos seus filhos, nem dos seus soldados, nem da nação. Agora ele se faz de vítima, ele se faz de coitado. Até que ele conquista o olhar de Samuel, que havia ungido a rei. E a Bíblia diz aqui, você leu o texto comigo, que Samuel teve pena de Saul. E chegou a hora que Deus falou: até quando você vai ter pena de Saul? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus diz: eu já o rejeitei. E eu não quero mais que ele seja rei. Eu retiro de sobre ele a minha unção. Presta atenção aqui. O vitimismo, o coitadismo, é um sentimento vil de autocomiseração. Todo vitimista, todo coitadista, o coitado, ele é uma vítima, ele se sente uma vítima, ele se coloca como vítima. E quer que todo mundo tenha pena dele, tenha dó dele. A nossa mente é capaz de criar esse modelo vitimista, onde nós atribuímos os nossos fracassos aos outros, onde nós colocamos todas as nossas ingerências na conta dos outros, onde nós atribuímos aquilo que era de nossa responsabilidade, nós passamos para outros. Deus não tem pena, Deus não tem dó de uma pessoa vitimista, de uma pessoa com coitadismo. Sabe por quê? Porque sentimento é barato, ele é cruel, ele é mental, ele é um padrão que as pessoas criam para elas. Você já conheceu alguém que está sempre pedindo, conta sempre uma história para que as pessoas tenham pena dela?
Essas pessoas nunca prosperam, nunca avançam na vida. Sabe por quê? Porque Deus não as abençoa. Deus não as abençoa. Vou tomar uma água aqui. Você vê que pobreza, ser humilde, é diferente de ser coitado. Nós vemos a história da viúva de Serepta. Você conhece? Quando Deus fala com Elias e diz, vai a Serepta, porque eu preparei uma viúva, uma pobre, a Bíblia diz assim, uma pobre viúva, está preparando o último bolinho para comer com o filho. Vai lá porque eu preparei essa mulher para te sustentar. E quando o profeta chega, ele não tem pena da mulher. Ele pede o bolo. E ela diz, eu só estou fazendo para o meu filho e para mim. Ele diz, antes faça para mim. Foi quando a prosperidade dela desatou na vida dela. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus não tem problema com coitadistas, com coitadismo, com vítimas, com vitimistas. Mas esse padrão mental foi codificado em muitas pessoas. E elas não rompem no ministério, na vida, na família, na vida financeira, na vida espiritual, elas não crescem. Porque a vida inteira elas se colocaram como vítimas. É aquela pessoa que diz, e eu já ouvi muito isso. Aliás, eu ouvi isso de uma pessoa famosa até. Muito famosa. Foi de muita relevância no país. Chegou um dia a falar, sempre o discurso vitimista. Eu não tive tempo de estudar. É porque na infância eu não consegui estudar. Ué, você está com 50 e poucos anos, 60 anos, você não teve tempo de estudar, de fazer uma faculdade? Hoje isso é desculpa. Você não pode arrumar desculpa para a sua falta de atividade, de ação. Todo vitimista, ele é imobilizado pela inércia. Está parado. E olha que Deus não nos construiu para sermos parados. Deus não nos chamou para sermos inertes. Deus nos chamou para produzirmos. Deus compara o ser humano como a árvore. Ele diz, o justo é como a palmeira que está plantada na casa do Senhor, que na velhice dá muito fruto. Então, você não tem como ter desculpa, porque a nossa vida, ela foi criada, nós viemos ao mundo para produzir, para gerar alguma coisa. Mas a mente vitimista, que é uma armadilha, tem feito muitas pessoas, tornado muitas pessoas improdutivas. Elas não constroem, elas não avançam, elas não são abençoadas. Todo vitimista, ele acha que todo mundo é culpado. Ele coloca as suas responsabilidades para os outros. Ele sempre atribui as suas falhas, as suas faltas para os outros. Isso é um padrão mental, é uma visão que temos. Ele vai dizer que ele é uma vítima da sociedade, que ele é uma vítima do capitalismo, que ele é uma vítima disso e daquilo outro. Não. Quem quer que você pense assim é o capiroto, é o capeta, é o diabo. Ele quer que você pense assim. Porque quando você tem uma mente assim, você não está de forma alguma pensando com a mente de Deus. A mente de Deus é sempre mente da possibilidade. A mente de Deus é sempre a mente, aquela mente que é possível, vai acontecer, vamos viver, vamos fazer. Então nós vemos aqui o Saul querendo que Samuel tivesse pena dele, até conseguiu. Samuel vai lá, coitado de Saul, coitadinho, perdeu a bênção, e Deus diz, até quando você vai ter pena do sujeito que eu
rejeitei. Eu dei a ele a oportunidade e a chance. Quero dizer para você, todos nós temos oportunidade de Deus e chance. Todos nós. Você tem, eu tenho. Se eu falar para você que Deus não me deu oportunidade, eu estaria mentindo. Para estudar, para me capacitar, para romper, para construir, para adquirir coisas, para construir uma família bonita, maravilhosa. Eu tive todas as oportunidades, você também tem. E Deus vai te proporcionar o tempo todo oportunidades para você viver e fazer o nome de Deus grande na sua vida. Então tome muito cuidado com a mente vitimista. Porque o vitimismo é uma armadilha, o coitadismo é uma armadilha que não nos permite crescer. Todo vitimista vai ser sempre um mendigo. Ele é um eterno mendigo. Ele vai sempre mendigar atenção, ele sempre vai mendigar ajuda dos outros, ele sempre vai mendigar investimento de outros. Mas ele não sabe que ele por si mesmo pode desenvolver, porque Deus já deu isso a ele. Mas o vício do vitimismo, né? Ele é capaz de manter uma doença na sua vida. Vou te contar uma história aqui. Um amigo meu, um pastor amigo meu, contando para mim que um dia ele passando na rua, uma senhora estava com um pano sobre as pernas, aquelas que tem uma feridona na perna, e fica pedindo esmola. E quando ela pediu esmola dele, ele falou assim: eu vou fazer uma coisa pela senhora. Ela disse: o que você vai fazer? Ele disse: eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar algo muito melhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar para um médico que tem uma clínica, ele é da minha igreja, e ele vai te atender. E nós vamos cuidar de você. Nós vamos tratar essa ferida para que você fique curada, tenha a sua vida normal, a sua família, arrume um trabalho. Sabe o que ela fez? Ela disse: não, muito obrigado, estou muito bem com a minha doença aqui. Vai embora, não pede sua ajuda. Sabe por quê? Porque o vitimista, o coitadismo, ele não quer sair daquele padrão que ele tem. E eles usam a sua doença, quer seja emocional, física ou espiritual, para a sua sobrevivência. Você conhece alguém assim? Então tem muita gente que está hoje vivendo esse padrão, está muito bem satisfeito, muito bem, obrigado, com a sua doença. Porque vitimismo é uma doença que tem a ver com os padrões que a pessoa tem. Está lá dentro dela. Muitas vezes porque ela foi codificada lá na infância, mas tem outras vezes que ela foi desenvolvendo isso ao longo da vida, por preguiça, por inoperância mesmo, por inércia, por não agir, por não querer mudar. Ela se acomodou. E ela vai viver da esmola dos outros o tempo todo. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de esmola em todos os aspectos. Porque o vitimista, ele sempre vai querer que os outros investam nele. Ele não dá amor para ninguém, mas ele quer que as pessoas o amem. Ele não dá carinho para ninguém, mas ele quer que as pessoas deem carinho para ele. Ele não dá atenção para ninguém, mas ele quer que os outros deem atenção para ele. Está entendendo? Então Deus é muito inteligente, muito sábio. E Deus quer que a nossa mente seja mudada. Outra armadilha: medo de admitir erros.
Quero ler aqui um texto da Bíblia, Gênesis 4:9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu, tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama-me desde a terra. És agora, pois, maldito sobre a face da terra, cuja a boca da terra se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. E quando você lavrar o solo, não vai te dar ele mais a força, e tu serás um fugitivo e errante pela face da terra. Então disse Caim: é tamanho o meu castigo que não posso mais suportá-lo. E eis que hoje o Senhor me lança pela face da terra e da tua presença, e hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar vai me matar. Provérbios 28:13. Olha aí, pega aí. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Medo de admitir seus erros é uma armadilha mental. Quem nunca admite seus erros nunca vai mudar os hábitos de errar. Você está entendendo? A pessoa que não admite erros, ela nunca vai deixar o hábito, ela nunca vai mudar o hábito de errar, porque errar é um hábito, se torna um hábito. Você já ouviu dizer que errar uma vez, tudo bem, mas errar 10 vezes já é burrice? Porque se torna um hábito. Errar, cometer erros, todos nós cometemos, mas precisamos assumir os nossos erros. Entende? Não admite seus erros. E essa é uma armadilha mental. E nós devemos ser da seguinte maneira: errei, admita, confesse, diga que sim, errei, acabou. Falhei, dei mole, vacilei, viajei na maionese, extrapolei, sei lá, não sei como é que você vai falar. Mas eu estou preparado para consertar os meus erros. Você viu o que o Senhor falou para Caim? Agora você é um fugitivo, você é um errante. A palavra errante no original é vagabundo. Você é um vagabundo pela face da terra, você vai andar, e quando você plantar a terra, ela não vai te responder mais. Muito pelo contrário, ela vai abrir a sua boca para te vomitar. É sério? Quando não admitimos nossos erros, porque Deus diz: cadê o seu irmão? Ele diz: sou eu o guardador do meu irmão, por acaso? Por que o senhor vem cobrar o meu irmão de mim? Deus diz: cara, eu estou ouvindo a voz do sangue do teu irmão que está clamando desde a terra. Você matou o seu irmão. Então as pessoas cometem seus erros, mas não querem admitir. Isso é uma armadilha mental. Por isso que as pessoas não mudam de vida. Agora você quer libertar-se dessa armadilha, admitir: errou, meu irmão, errei, pastor, errei, mulher, errei, marido, errei, filhos, eu errei, papai, mamãe, eu errei, meu patrão, meu líder, eu errei, mas eu quero consertar, quero mudar isso, eu falhei, foi uma falha de caráter, foi uma falha de percepção, mas eu quero consertar. Eu não quero viver esse contexto. Eu quero mudança. Se você não admitir seus erros, eles se tornarão um hábito na sua vida. E você vai continuar errando, e sempre se desculpando, e sempre arrumando argumentos para justificar os seus erros e não admitindo os seus erros. Eu conheço pessoas, muita gente assim, que erra, não fiz nada. Não é minha culpa. Mas quando a gente admite, fica tudo mais fácil para a libertação, para a cura, para a mudança. E Deus gosta de pessoa que admita, pessoa aberta, que diz. O Provérbios aqui, o pregador de Provérbios diz: aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcança
prosperidade, alcança misericórdia. Não é isso que diz a palavra? Então tem muita gente encobrindo seus erros, colocando seus erros debaixo do tapete. Ah, não fiz. Não fui eu. Entende? Aí depois quer mudança. Mas deixa eu dizer aqui para você. Você quer mudança na sua vida? Quer mesmo essa mudança? Então, querido, aceita a palavra. Nós estamos num processo de limpeza, de cura. Deus quer fazer coisas grandiosas conosco. Mas tem processos em nossa vida. É por isso que eu não gosto muito daquele evangelho, sabe? Só glória, só bênção. Pula daqui, rodopia para ali. O cara começa a pregar uma palavrinha, daqui a pouco, glória a Deus, estou vendo isso, aquilo. Isso não muda a vida de ninguém. Isso é encher linguiça. A palavra tem que vir de confronto conosco. Porque tem muita gente que hoje não prospera na sua vida porque encobre suas falhas, encobre seus erros. Não consegue admitir que fez errado, que está errado. Aí quer a bênção, quer a prosperidade, quer a mudança. Mas existe uma incoerência nisso. Faz sentido tudo isso para você? Então cuidado com esse medo de admitir que errou. Porque a sua mente cria esse padrão e te protege ali. E não te permite prosperar. E o último é o medo de correr riscos. O que é o medo de correr riscos? Vamos usar aqui de novo. Quero usar aqui 2 exemplos para você. Vamos pegar o Saul. Coitado do Saul, a gente sempre arruma um negócio para botar na conta do Saul. Mas ele foi vacilão. Não tem como não usar o exemplo dele. Certo? Ainda bem que estamos usando o Saul e não estamos usando um contemporâneo nosso. Né? Vamos colocar aqui no Saul, que já não existe mais. Pisou na bola mesmo, está registrado lá. Então vamos botar aqui na conta dele. 1 Samuel 28:5. Vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito se estremeceu no seu coração. Medo de correr riscos. Então foi um sujeito que perdeu o império, perdeu o reinado, perdeu família e por fim perdeu a própria vida prematuramente, porque teve medo de correr riscos. Se você é um líder, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se Deus te levantou para alguma coisa, a vida vai ser arriscada, o seu ministério vai correr riscos, tudo vai correr riscos. Mas se você criar um padrão mental de medo de arriscar, sinto muito, mas você não vai crescer, não vai prosperar, não vai atingir os objetivos que você gostaria. Você não vai sair do lugar, você não vai mover no poder de Deus. Entende? Arrisque-se. Lembra dos apóstolos, quando estavam atravessando o mar da Galileia, e uma grande tempestade veio, e o barco estava afundando, eles correram para Jesus. Medo! Jesus diz, por que estão com medo? Correr riscos, mas faz parte do jogo, faz parte da vida. Agora você não pode deixar que a sua mente te engane, crie essa armadilha, para que você não conquiste. Amém? Você entende isso? Rejeite o medo de correr risco. Se tem que arriscar, vá em frente. Não importa o que vai acontecer. Olha um exemplo de Esther, capítulo 4.
Deixa eu pegar aqui um versículo. Quando havia um decreto de morte, nós tivemos semana passada, sexta-feira passada, tivemos o dia do Purim, que foi sobre esse fato. Mas o capítulo 10 aqui, Esther diz, o Mardoqueu, que era o tio dela, diz para Esther, ele falou, não imagines, você não imagina que foi para esta causa que Deus te levantou para socorrer os judeus, para lutar pelos judeus. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te levantou rainha. A mente de Esther mudou, porque Mordecai era um mentor, tio e mentor para ela. Então ela tomou uma posição e disse, vai e ajunta todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim por 3 dias, que eu e as minhas servas vamos jejuar. Depois eu vou ter com o rei, e não importa o que aconteça, mesmo contra a lei, porque as rainhas não podiam entrar sem o chamado do rei, na presença do rei. E ela diz, mas se eu morrer, morri, se perecer, pereci. Olha a diferença do Saul, ungido rei, para combater os seus inimigos, mas tinha medo. Agora nós vemos uma rainha, uma mulher, que tomou posição e disse, não importa, eu corro esse risco. Se morrer, morri. Não importa o que vai acontecer. Chama os judeus, proclama o jejum, porque eu vou arriscar minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é o teu chamado, mas eu sei de uma coisa. Tem hora que você precisa arriscar tudo, se você quiser que Deus te honre. Mas você precisa romper com esse padrão mental que cria em nós essa anestesia de medo de arriscar. Você não pode ter medo de arriscar. Primeiro, porque Deus te chamou para isso. Segundo, porque tem potencial de Deus e bênção de Deus dentro de você. E terceiro, porque você só tem uma vida. Entende? E você tem que vivê-la intensamente, completa. Eu tenho um pensamento comigo. Eu vou avançar no meu ministério, na minha carreira, em tudo que Deus me chamou para fazer, o máximo que eu puder. Porque eu só tenho uma vida. E quando eu passar dessa vida, eu quero que as pessoas olhem e digam, passou por aqui, passou por esse mundo um sujeito que fez alguma coisa. Mas você tem que se arriscar. Você tem que sair do seu conformismo, sair do seu vitimismo. Se falhou, admita os seus erros. Entende? E parta para o que Deus te chamou para fazer. Sem medo de errar. Sem medo de que dê errado. Se der errado, recomeça. Recomece 20 vezes. 50 vezes, se for preciso. Mas arrisque-se e haja. Rompa com esse padrão que te segura,
que te impede de avançar e de ir para onde Deus te chamou e para o que Ele chamou você para fazer. Ontem eu assisti uma palestra com um homem de Deus, de liderança, um grande pastor e de uma grande denominação nessa nação. E ele disse, você pensa, teve um tempo que nossa igreja, passou por 8 rachas assim, um atrás do outro. 8, eu falei, caraca, 8 vezes. Falou, 8 vezes. 8 vezes. E ele disse, mas de todas elas nos levantamos, porque decidimos e entendemos que Deus nos havia chamado para algo extraordinário. Sabe, queridos, rompa com esse padrão. Se você quiser alcançar o que Deus te chamou para ser e fazer, rompa com todos esses padrões mentais, essas armadilhas que te prendem e que te impedem de crescer, de avançar no plano principal de Deus. Você toma posse dessa palavra, em nome de Jesus? Deus não trabalha com covardes, viu? Deus não trabalha com medrosos. Deus não faz parceria com vitimistas. Deus não faz parceria com conformistas. Deus faz parceria com quem está preparado e disposto a romper padrões limitantes. Deus trabalha com gente decidida a avançar, não importa o que vai acontecer. Deus trabalha com gente como Esther, e Deus rejeita pessoas como Saul. Deus rejeita pessoas como Caim. Mas Deus aceita pessoas como Esther. E Esther mudou a história, salvou seu povo, fez com que o rei liberasse um novo decreto e deu um novo destino para o seu povo, arriscando-se por um propósito, por uma visão, por um objetivo. Você tem uma visão, você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um norte para chegar, você tem um monte para subir, para escalar, você tem o Everest, que é o monte mais alto do mundo. Você tem? Você está disposto a encarar para chegar no topo dele? Você vai ter que se arriscar. Vai ter que romper todos esses padrões que te limitam. Mas quando você decidir subir, Deus vai estar com você. E é isso que importa para nós. É termos a garantia da companhia de Deus. E oro muito para que Deus abençoe você, para que você chegue no seu objetivo, rompendo esses padrões. Tem muita coisa para Deus fazer através de você. Ainda. Não seja como Josué. Josué já estava velho, entrado em dias, e disse, ainda muita terra ficou para ser conquistada, mas o cara acomodou. Não deixe que a velhice, que a idade, que a limitação impeça você de conquistar as terras das promessas e das bênçãos que Deus já te deu. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus.